Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso trabalho nesta noite, e quero cumprimentar aí os nossos irmãos que nos acompanham na nossa live. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 11. Estaremos lendo com os irmãos nesse instante. Você pegue a sua Bíblia, esteja aí atento à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Bem, irmãos, hoje vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, nós oramos nesse instante pedindo do Senhor a unção do Teu Espírito, preparando os corações dos Teus servos para receber a mensagem do Senhor. Fala, ó Deus, aos seus corações, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, irmãos, a honra do justo e a vergonha do perverso. Aqui fala de balança. A balança representada era simplesmente aquela com dois pratos assim, que tem um ferrinho, que chama o fiel da balança. Então essa passagem aqui coloca aqui a medida pesada, geralmente citada lá no Antigo Testamento como uma pedra, né? E quando a gente vê na palavra de Deus falando sobre a balança enganosa, porque essa pedra muitas vezes ela era lixada, ou às vezes ela era lascada, tirava um pedacinho da pedra para vender um quilo por 800 gramas, por 900 gramas, ganhar aí, passar a perna de quem estava vendendo. Isso era uma prática abominável, Senhor, né? Geralmente nós vemos essa situação, e a gente vê isso no nosso dia a dia, nas feiras, em alguns lugares, as pessoas vendendo, né, e usando de artimanhas para ter lucro, para levar vantagem. E essa balança enganosa, Deus abomina. No texto que lemos, nós temos alguns contrastes entre a abominação e a alegria, entre a soberba e a desonra, e a humildade e a sabedoria, a falsidade que destrói e a integridade dos retos. No verso 1, nós vamos ver que Deus abomina a balança enganosa. Esse mesmo princípio a gente encontra em Provérbios 11 e 1, mas também em Provérbios 16, 11, que peso e balança justa pertence ao Senhor. A obra sua são todos os pesos da bolsa, 2 pesos e 2 medidas, e outras são abomináveis ao Senhor. Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. E mesmo sendo uma linguagem metafórica, mas também literal, que fala de peso e medida, Deus está falando sobre formas práticas que devem honrar e agradar a Deus, que agrada e que alegra o coração de Deus. Provérbios 20:10 diz: portanto, essa prática fraudulenta, Deus abomina. Os diferentes pesos, a medida, são chamados de abominação ao Senhor. Da mesma forma, em Provérbios 20, 23, uma balança enganosa torna-se condenada. São diversos os métodos do furto comercial. Um deles é a balança mal aferida, ou seja, a balança ela tem que passar por uma aferição, ela precisa de ser levada, né, um profissional do Inmetro, e que coloca um selo de qualidade ali, que ela está apta para ser utilizada e pesada. Hoje nós temos algumas balanças que são eletrônicas, mas mesmo assim, essa balança eletrônica, ela pode ser utilizada corrompida de forma de obter lucros, né? Deus nos deu os mandamentos para observá-lo e manter a integridade e a retidão
Entre eles nós podemos encontrar não furtarás. Então, quando alguém engana ou vende alguma coisa faltando, ele está furtando. Ou quando alguém está usando de ganância, como no último mandamento, né? Não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar a mulher do próximo, servo, serva, seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, nós estamos cometendo essa abominação que Deus não se agrada. Nós não podemos perverter, irmãos, e torcer a justiça, seja oferecendo suborno ou recebendo. Tanto aquele que oferece quanto aquele que aceita o suborno, aquele presentinho, né? Ele está pecando, e pecando contra Deus e contra o seu próximo, né? Precisamos ser humildes, de uma vida honrada, íntegra, que agrada a Deus. Portanto, o suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e o perverte as palavras do justo. Êxodo 23:8. O servo de Deus não torce a justiça, não aceita suborno, não levanta um falso testemunho caluniando o seu próximo. Como é que você se defende de uma calúnia? Você não tem testemunha, não tem ninguém, alguém falou, alguém disse. Eu vi, viu quem? Né? Então, essa calúnia, essa maldade, Deus não se agrada. Mas todavia, não torcerá a justiça, não farás acepção de pessoas, não tomará o suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios, subverte a causa do justo. Deuteronômio 16:19. O suborno subverte o fundamento da sociedade. Uma sociedade corrompida politicamente, socialmente, espiritualmente, ela tem no seu seio o suborno, a corrupção, a mentira entranhada no meio da sua sociedade, no meio da família da pessoa, na polis, na cidade. Deus não tem prazer na abominação. Deus instruiu aos israelitas a usarem balanças honestas. Elas tinham um ponteiro meio que indicava a fidelidade do peso. Nós, porém, hoje vivemos na era eletrônica, mas mesmo hoje nós vemos os fraudes no peso. De vez em quando a gente vê a fiscalização aí, o Inmetro fechando algumas fábricas ou mercados, chamando a atenção. A justiça no Brasil, o símbolo da justiça brasileira é apresentado por uma donzela com uma faixa nos olhos, né, tampando ali, e aquela venda segurando uma balança do equilíbrio, da moderação, para não torcer a verdade, né, ser imparcial, não julgar com parcialidade. Na literatura que encontramos nos Salmos, ele nos motiva a encorajar, a sermos sábios, a levar uma vida de integridade, em contraste com os loucos. Bondade e justiça deve ser a norma. Apartar-se delas e um desvio ou distorção proposital desse bem tão esperado não é bom, não é desejado, né? Um contraste definido é tirado da literatura da sabedoria entre o justo, que age com integridade, e o traiçoeiro, que age de modo contrário, com duplicidade. Em primeiro lugar, cada um deles tem um efeito diferente nas pessoas, né? Cada um recebe a recompensa de acordo com as obras das suas práticas. O justo traz cura, enquanto o louco, pela sua perversão, é distorção. Tiram a vida dos outros. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então a gente precisa cuidar com a nossa boca, com a mentira, né? O testemunho falso contra o próximo, contra o irmão. Cuidado com aquilo que a gente está propagando,
que possivelmente nós estaremos pecando contra Deus, contra o próximo e contra o nosso irmão. No verso 2, nós precisamos ter uma vida de humildade, pois a soberba, no hebraico, há uma alteração entre a soberba, né? As pessoas modestas avaliam corretamente os seus limites, aceitam-nos com serenidade, se comporta com segurança, de acordo com a sua avaliação sincera. A modéstia é o oposto do orgulho, uma opinião exagerada de si mesmo. Assim, sabedoria termina em honra. Provérbios 3,35. Enquanto a insensatez redunda em desgraça. Provérbios 16,18. Então, cuidado com a insensatez. Nós precisamos ter uma vida digna, humilde, honesta, verdadeira, um proceder reto, correto, em todo o ambiente em que vivermos. Em segundo lugar, tanto o justo quanto o ímpio colhem o fruto da semente que plantam. Não adianta, se você planta milho, você colhe milho. Se você planta justiça, você vai ter bons frutos. Mas se você é injusto, mentiroso, falso, insensato e tem uma língua maléfica, provavelmente você receberá açoites e disciplina por causa da sua prática contrária à palavra de Deus e até mesmo à justiça. O servo sábio é uma pessoa honesta, íntegra no comércio. É uma das maneiras mais antigas de enganar o cliente, era por meio de uma balança enganosa. Nós já citamos aqui a questão de pegar o peso, que era uma pedra, tirar nele um pouco, ou lixar ele, para ele ficar com, em vez dele pesar 1 quilo, ele pesava 900 gramas. Como eram 2 pratos, né, o peso seria, a pessoa estava vendendo por 1 quilo, 900 gramas, seja de qualquer produto que estivesse vendendo. Até hoje, né, nós vemos que essa prática, ela às vezes acontece, né? A gente senta lá em Minas para conversar e com as pessoas idosas, e às vezes a gente via um comentário do irmão. O irmão lá no moinho de fubá dele, ele pega a vasilha e bate ela assim e enche de fubá, faz um monte de fubá em cima, mas por baixo da vasilha está um oco lá embaixo. Então ele roubava o fubá, na verdade. Ele não estava vendendo 2 litros de fubá, ele estava vendendo 1,5 litro. Ainda falava que estava vendendo a medida calculada, né? Nas feiras, às vezes, a pessoa coloca peso dentro do pimentão para vender, ou vende mercadoria podre, estragada. Então nós precisamos ter dignidade, retidão, integridade naquilo que a gente faz, né? Não prejudicar o próximo. Devemos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Quando a gente trabalha para receber pagamento, a gente também deve trabalhar os horários corretos. Se você ganha para trabalhar 8 horas, trabalhe às 8 horas, né? Antigamente falava de picar o fumo. A pessoa resolvia fazer um cigarrinho de palha toda vez que ele vazava um pedacinho de serviço ali e ficava enrolando ali, picando o fumo, fazendo cigarro de palha e comia o dia do trabalho, do salário. Por isso o empregador, né? Daí é que vem esse adágio, né, do pica-fumo, literalmente, né? O servo sábio também é uma pessoa honesta e íntegra na vida, não só na vida no comércio, mas também na vida cotidiana. Mentiras faz parte da vida de muitas pessoas, mas o servo do Senhor precisa ser diferente. Nós precisamos ter uma boca santa, né? A palavra que sai da nossa boca, né? Não podemos ser uma fonte que jorra água doce, água salgada ou água amargosa. Nós precisamos ter um comportamento diferenciado. Devemos imitar a Deus e Ele jamais mente. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo Paulo nos convida a ter uma vida de santidade, de integridade, imitando a Cristo. Os cristãos são novas criaturas. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Efésios 4:25. Então, a gente tem que abandonar a mentira.
Jamais devemos seguir o pai da mentira, que é o diabo. João 8,44 diz que o inimigo das nossas almas, o diabo é o pai da mentira. Então, quando você está falando mentira, você não está honrando a Deus. A palavra de Deus diz que você não pode seguir a dois senhores. Então, para seguirmos a Deus, nós não podemos ser pessoas mentirosas, profanas, caluniadoras, que abominam no dia a dia, fazendo práticas as quais não convém um comportamento do servo de Deus. O servo, sabe, também é uma pessoa honesta na religião, na sua prática como servo de Deus, como cristão, no testemunho, na vida na leitura, na oração, na prática do dia a dia. É uma triste ironia a gente ver tantas pessoas alegando pregar a palavra de Deus, a verdade, quando fazem o contrário, prega mentira com promessas vazias, quais Deus não prometeu. Né? Olha, você não vai adoecer, você vai ser próspero, você vai ser rico. Às vezes não, irmão. Às vezes Deus te chamou para ter uma vida simples, humilde, mas digna e honrada, com caráter, ilibado, dando um testemunho de servo de Deus. Nem sempre teremos grande quantidade, né? E nós vemos aí algumas pessoas pregando prosperidade, riqueza, curas, milagres. Jesus pode fazer um milagre? Pode. O Espírito Santo do Senhor está conosco. Deus nos ama e pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos? Sim, certamente. Mas nós não podemos prometer aquilo que Deus não prometeu. Muitos hoje distorcem a Escritura para enganar os ouvintes. Persuadem pessoas a vender as casas, a doar o dinheiro para a igreja, para enriquecer seus líderes. Lembro de uma menina que trabalhou comigo lá, me ajudando a cuidar das crianças lá, eu e a minha esposa, minhas crianças eram pequenas, eu tinha duas crianças, o Wesley mais a Suelen, e ela trabalhou o mês inteiro, e aí no final de mês nós pegamos o dinheiro, pagamos ela, e ela foi passar o final de semana e foi para a sua igreja. Quando voltou sem nada, porque o líder da igreja falou que se ela desse tudo, ela ia receber em dobro. E ela na segunda-feira chegou para a Suzidale, para mim, por favor, me arranja mais um pouco de dinheiro aí, que eu dei tudo para os outros. O pastor pediu, falou que eu ia receber em dobro, e eu depositei tudo lá no gasofilácio, dei como oferta. Perdeu, né? Nós precisamos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Cuidado com os falsos, com os enganadores. Se alguém vem ter contigo e não traz a palavra de Cristo, que não prega Jesus como o único e suficiente Salvador, não ouça, nem receba em casa. Foi o apóstolo João que disse, nem receba essas pessoas na sua casa. Que há muita gente mentirosa, falsa, que muitas vezes engana as pessoas simples. Então nós precisamos estar atentos. Essas pessoas muitas vezes têm diluído a salvação, permitindo uma prática que não é uma prática bíblica. Irmãos, que Deus possa assim nos ajudar. Que Deus possa estar nesse instante tocando seu coração. Eu sei que você é um servo do Senhor, que você não tem o costume de mentir, que não faz parte da nossa prática. Mas se porventura você faltou com a verdade, não de propósito, eu quero convidar você agora, a gente está orando. Às vezes a gente, por algum lapso de memória, a gente acrescenta, a gente diminui, até mesmo no evangelho, na pregação, na palavra. Então nós, há um momento oportuno para a gente orar, agradecer a Deus pela bênção, pela graça, pela salvação, e pedir que Ele nos dê um coração puro, um coração santo, e ter uma prática conforme a vontade dEle. Vamos orar então? Pai Celeste, nós te agradecemos, o Senhor,
porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação, te agradecemos, ó Deus, pelos nossos irmãos que o Senhor tem alimentado, tem zelado, cuidado da tua igreja, não tem deixado faltar nada. Que nós possamos, ó Deus, viver de forma digna, que dá alegria, que seja bênção na tua igreja, para honrar e glorificar o teu nome. Pedimos perdão por qualquer falha que cometemos, em nome de Jesus. Amém? Bem, irmãos, nós queremos agradecer aos nossos irmãos que participaram conosco. Deus abençoe e tenham uma boa noite.